Vamos falar também sobre o Corinthians. O meu amigo Léo Lepre traz informações, porque hoje foi um dia quente lá pelos lados de Parque São Jorge. Fala, Léo. Olá, boa noite a todos. Mais um dia complicado nessa crise que vive o Corinthians. Depois do empate de ontem contra o Cuiabá, que o Corinthians permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, um grupo de cerca de 40 torcedores, todos eles membros de uma torcida organizada, invadiu o CT Joaquim Grava para cobrar o elenco e a comissão técnica pela situação do time no campeonato. Como o elenco estava de folga depois da partida contra o Cuiabá, esse grupo veio até aqui ao Parque São Jorge, na sede social, cobrar a diretoria. Eles invadiram o Parque São Jorge e subiram direto até a sala do presidente Augusto Melo. Houve um princípio de confusão, uma porta foi danificada porque seguranças tentaram impedir a entrada desse grupo de torcedores, até que depois de uma negociação o presidente Augusto Melo aceitou conversar com eles. Nessa conversa, que durou cerca de 40 minutos, esses torcedores cobraram uma melhora imediata do time no campeonato e também uma situação de reforços nessa janela de transferências que vai ser aberta agora no começo do mês de julho. Logo depois disso, a polícia já estava presente aqui e aí eles foram conduzidos até uma delegacia onde eles vão ser autuados pelo crime de invasão. Para nossa surpresa, hoje, um grupo de torcedores organizados estiveram primeiro no CT do Corinthians, invadiram o CT para conversar com os jogadores. Como esses atletas não estavam lá, eles vieram para a sede social aqui do clube e aí sim invadiram o prédio aqui onde fica a presidência, foram até o andar da presidência. Houve ali um princípio de tumulto, onde foi necessário o pessoal da segurança agir para fechar uma porta rapidamente. Essa porta não foi quebrada, houve um dano na fechadura, mas os vidros que tem ali na presidência não foram quebrados, não houve ameaça por parte dos torcedores. A gente conversou muito, não só com o presidente, mas com os demais diretores do Corinthians. Não houve sim um tom ríspido de cobrança, uma conversa mais ríspida, mas não houve ameaça nem nada. Os torcedores declararam apoio, foi isso que foi falado na nossa presença, ao presidente Augusto Melo, obviamente apoio ao Corinthians, mas o que eles cobram é uma melhoria do futebol. Lembrando que na próxima rodada o Corinthians tem pela frente nada menos que o Palmeiras, um derby, e que a situação do técnico Antônio Oliveira pode ficar ainda mais complicada dependendo do resultado. Ainda nessa quinta-feira, a FIFA determinou que o Corinthians pague 40 milhões de reais ao meia Matias Rojas, que já nem faz mais parte do elenco, já está jogando no Inter Miami por conta de pendências no contrato e também no pagamentos do salário do meia paraguaio. Valeu, Léo. Na verdade, a situação é tão difícil do Corinthians hoje que quando tem repórter na frente do centro de treinamento ou na frente do Parque São Jorge, como foi o caso do Léo hoje, o torcedor do Corinthians já começa a tremer, né? Fala, meu Deus do céu, o que será que veio? Porque nunca tem notícia boa, né? Ultimamente, o noticiário do Corinthians é sempre trazendo más notícias, né? Hoje, então, protestos, invasão, assédio, cobranças ríspidas, né? Foi o que disse ali na nossa reportagem. Agora, uma dívida com o Matias Rojas de uma hora ia 40 chegar. milhões de reais. Como é que é possível um jogador que mal jogou no clube, que foi embora de graça, permitiram a saída dele de graça, e ainda o Corinthians vai se ver obrigado a pagar 40 milhões de reais ao Matias Rojas? É uma série de provas de incompetência que não se sabe quando vai terminar, né? Não dá pausa, assim, pra você falar, descanso. calma, deixa eu trabalhar uma semana em paz. Se pelo menos as coisas em campo tivessem andando para amenizar a desorganização externa, né? Não tem como estar. Não é por acaso que o Corinthians está no Z4, que está lutando de novo contra um rebaixamento no segundo ano seguido. Acho que esse é o ponto. Pode trocar treinador, pode vir jogador. Acho que se não resolver essa questão extra-campo de um Corinthians que se mostra cada vez mais bagunçado, como que o time vai jogar bem? Quando que vai responder em campo é muito difícil, o clima é muito pesado. Pegando, igual você falou, Felipe, se estivesse ganhando, lógico que ajuda. Mas essas situações, tudo que vão acontecendo, você trabalha com um pouco mais de calma pelos resultados, mas quando não vem, você fica realmente de braços atados e ali a pressão é pesadíssima. E vou te dizer mais uma coisa, tem uma notícia, né? Outra notícia, essa tem torcedor que entende como boa, tem outros que entendem como ruim, a saída do Fausto Vera, né? O Vera está indo para o Atlético Mineiro, uma negociação em torno de 4 milhões de dólares,
O dólar está subindo barbaridade, né? Mas dá mais ou menos aí quase 23, 22 milhões de reais, algo em torno disso. E vou falar, o Vera vai pro Galo e vai jogar bola. No Corinthians não tem conseguido jogar, não tem conseguido. Desde que o Vitor Pereira deixou o Corinthians, né? Porque com o Vitor Pereira ele jogou muito bem. Depois dali, jamais conseguiu ter aquele nível novamente. E vai para o Galo e vai jogar bem. Porque parece que no Corinthians, o Corinthians vive um momento que parece que nada dá certo, né? Não consegue fazer, e o Fausto realmente, a gente sempre falou, né? E eu tava lá quando ele chegou, é um baita de um jogador, assim, se for ver qualidades. Lógico que ele viveu o problema dele, pessoal, emocional, né? Enfim. Só que chegou nesse ponto, de repente é bom para ambos. É uma pena perder um jogador da capacidade dele. Só que da maneira que estava, também não estava legal. Então vai pro Galo, abre esse espaço para de repente você trazer um outro. E ele chega lá com um treinador da maneira que é o Milito, argentino também e tudo, rapaz, pode ser que ele vai ajudar muito esse Atlético Mineiro, porque ele tem capacidade. Ô Jéssica, agora me fala, como é que o Corinthians vai contratar? Porque tem coisas que só acontecem no futebol, né? Porque se fossem empresas, jamais seria possível algo parecido. Mas o Corinthians agora deve ainda mais 40 milhões para o Rojas. Como é que vai contratar jogadores, né, nessa janela que se aproxima? Porque jogador de qualidade custa caro. Com essa crise toda financeira também, além da crise administrativa, a crise financeira é grave do Corinthians. O que vai fazer, o que vai ser possível fazer para tentar se arrumar dentro de campo? Porque a situação no campo também não está fácil. Assim, o futebol permite tudo, né? O mundo do futebol, ele permite. Acho que o Corinthians vai achar um jeito aí de conseguir contratar mesmo devendo bastante. Agora, vai contratar quem? E de que maneira que essa peça vai se encaixar nesse Corinthians? Porque passaram bons jogadores pelo Corinthians recentemente. E eles não conseguem jogar bem. Fausto Vera é um deles. Estava falando aqui ontem no programa. Rojas, o time pra mim, titular do Corinthians hoje é ruim a ponto de estar nessa posição? Não, na minha opinião, se encontra? Não é um dos piores grupos do Brasil, da Série A. Não é, gente. Mim também não. Mas não consegue. E assim, então o culpado é o treinador? Também não é. Porque o Corinthians já teve outros treinadores e não deu certo. Mas eu acho que tem parte do treinador nesse momento. Tem responsabilidade, claro. Porque com esse grupo, embora a desorganização seja geral, né, e o treinador faça parte desse contexto, não é fácil para ninguém trabalhar sob essas condições, e o Antônio tem isso a favor dele. Agora, mesmo com tudo o que acontece fora, com os jogadores que o Corinthians tem hoje, eu acho que era possível jogar mais bola. Dava para fazer mais, mas eu acho que tem algo tão difícil internamente lá, de clima, enfim, da pressão que existe, da cobrança que existe, que trava o jogador. A gente sabe como isso influencia no desempenho do jogador. E que tem muitos não produzindo individualmente. Exato, é difícil o treinador fazer a engrenagem funcionar. Acho que poderia fazer mais, acho que o elenco do Corinthians pode jogar um futebol de mais qualidade, técnica inclusive, para o futebol que joga, um futebol que o Corinthians parece que sofre para criar, sofre para fazer as jogadas acontecerem, sofre para marcar. Não é um elenco assim tão escasso, né? Em termos de material humano. Não é tanto. Faltam algumas peças, poderia ser mais robusto. O momento tenso, ele acaba trazendo isso. Você vai errar muito mais naquele momento de decidir um jogo. Uma vitória em 12 jogos. Esse é o poucos gols, né, Felipe? Assim, né? Vou te dizer quantos, olha, Alex. São 7 jogos sem fazer gol, eu acho. São 9 gols em 12 rodadas. 9 gols marcados em 12 rodadas. Sofreu 13, a defesa nem é tão ruim, 13 gols sofridos, não está entre as piores defesas do campeonato. Mas marcar 9 gols, apenas o Grêmio, que fez 7 até aqui, mas em 10 jogos, tem 2 jogos a menos. E o Internacional, que também tem jogos a menos, fez 9. Ou seja, a mesma quantidade do Corinthians, e 2 jogos a menos. Então a produção é muito ruim. Se o Corinthians for ao mercado, o Diniz, Alex e amigos, é importante entender qual é o jogo, qual é a identidade de jogo que o Corinthians quer ter, porque eu ainda não vejo uma identidade de jogo no Corinthians. E já teria tempo suficiente para ter uma identidade. A gente, pelo menos, entender. O Corinthians ele vai ser um time reativo? Vai ser um time que aposta de bola? Vai ser um time que vai construir as jogadas de pé em pé? Ou não? Vai tentar a ligação direta? Vai ser um time de transição ofensiva rápida? A gente não consegue identificar isso no Corinthians. Então, ali também tem um trabalho de montagem de grupo. Né, de características de jogadores. Mas é importante o presidente não teve essa tarefa fácil, sem dinheiro, apesar de ter gastado, entre aspas, porque ele não tirou do bolso isso, né, é feito parcelado, ter que remontar um elenco de atletas mais jovens para você colocar eles com a camisa do Corinthians e ir lá e render. E com tudo isso acontecendo. Então foi um ano de virada difícil. Foi feita a cobrança, né, Alex? Você viu aí na reportagem do Léo Lepre,
os torcedores exigindo a contratação nessa janela. Pelo que o presidente falou para eles ali, que tem um vídeo falando que está recebendo. É óbvio que a gente entende que não é simples você encontrar 100 milhões, né? Não é fácil. Mas que vai precisar, precisa sim. Não é fácil. Vamos ao intervalo, mais um aqui no Troca de Passes. Na volta falaremos sobre seleção brasileira.